James Boyce disse o seguinte certa vez: a guerra é o nosso principal legado. E a gente pode olhar para a história e pegar, por exemplo, a guerra do Peloponeso, que dura 27 anos, que destrói a Grécia no ápice da grande civilização grega, no momento de muito poderio econômico, chamado a civilização do ouro. Depois a gente vai ver Roma, uma cidade que faz da guerra uma maneira de viver, sendo destruída pelos bárbaros. Você vai ter no ano de 1648, a Idade Média, a Guerra dos 30 Anos, que antes do século XX assola a Europa, responsável pela morte de quase 1/3 das pessoas de língua alemã. Você vai ter 1914 a 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial, que é responsável pela morte aproximada de 30 milhões de pessoas. 20 anos depois, de 1939 a 1945, no mesmo anfiteatro, com as mesmas pessoas, você tem a Segunda Grande Guerra Mundial, responsável dessa vez pela morte de 60 milhões de pessoas, com os custos calculados em torno de $1 trilhão. E aí a gente olha para essa frase de James Boyce dizendo que a guerra é o nosso principal legado. Estamos falando até a década de 50 aproximadamente. De lá para cá, a gente consegue, no nosso mundo, perceber várias guerras acontecendo, inclusive nesse momento. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque é sobre exatamente isso que nós iremos ver nessa noite. De onde surgem as guerras? De onde surgem as contendas? De onde surgem as desavenças, os conflitos, as polêmicas? Tiago, nessa noite, vai nos ajudar a responder a essas perguntas. Por isso eu peço que os irmãos, por gentileza, abram a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4, de 1 a 12, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz.
Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? A gente tem um texto incrível aqui, bastante direto, duro, pesado em alguns momentos, aliás, em vários momentos, quer dizer, todos os momentos, O Tiago, ele faz uma questão clara de não deixar as coisas nas entrelinhas, ele vai bem direto ao ponto mesmo. E aqui a gente consegue, nesse texto, nesse bloco, é óbvio que nós não temos como esgotar todo esse texto hoje, por isso nós vamos fazer uma trilogia aqui, onde a gente consegue, de acordo com esse texto que lemos, perceber que o Tiago fala sobre 3 tipos de guerras aqui. Primeira guerra, a guerra que nós enfrentamos, que acontece contra as pessoas, uma guerra com as pessoas. Segundo, uma guerra contra nós mesmos. E terceiro, uma guerra contra Deus. Então a gente consegue, nesse bloco que lemos de 1 a 12, perceber que existem 3 tipos de guerras: uma guerra contra as pessoas, uma guerra contra nós mesmos e uma guerra contra Deus. Então, nessa noite, que nós iremos ver, nesse primeiro momento, é a guerra contra as pessoas. Para isso, a gente vai fazer uso do versículo 1, versículo 11 e versículo 12, que é onde vai ter o nosso assunto nessa guerra contra as pessoas. E a maneira como o Tiago começa, ela é muito interessante, porque quando a gente olha para o Salmo, capítulo 133, versículo 1, o que é que esse Salmo vai dizer? Ó, quão bom e quão agradável, quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é isso que diz o Salmo? A gente gosta de cantar esse Salmo, de recitar esse Salmo, e é fato, é verdade, Davi acabou de me falar ali antes de subir, poxa, como foi agradável o nosso almoço hoje, como foi bom, esse tempo de almoço. É verdade, é quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Mas a gente olha para as Escrituras e a gente vê uma série de conflitos, de lutas, de problemas. Inclusive até desconstrói um pouco a imagem da igreja primitiva que nós temos. Porque, na verdade, o que nós lemos aqui demonstra um reflexo desses judeus da dispersão, que é o assunto, que é os destinatários a quem Tiago escreve, a maneira como eles estavam vivendo. Desconstrói um pouquinho para nós a imagem daquela igreja primitiva, uma igreja que, idealizada pela maioria da gente, de nós, de olhar para elas e, puxa, aquilo é o ideal, mas a gente vê que essas igrejas também passavam por lutas incríveis, terríveis. Inclusive, muitas das coisas que são escritas no Novo Testamento são escritas para corrigir exatamente esses problemas que existiam nessas igrejas. Por exemplo, a gente vai ver em Filipos, a igreja de Filipos, irmãos. Que bênção a igreja de Filipos, é ou não é? Concordam? Puxa vida, como aqueles irmãos se amavam, A fé daqueles irmãos era conhecida, Mas tinha 2 irmãs que faziam parte da liderança e estavam em desacordo. Tinham problemas, e Paulo orienta aquelas irmãs. Igreja de Corinto, que difícil aquela situação na igreja de Corinto. Adultério com a madrasta, situação delicada, partidos dentro da igreja. Você vai no Antigo Testamento, você vê os profetas, os pastores de Ló, lembram? Entrando em atrito com os pastores de Abraão. Você vai ver Absalão conspirando contra seu pai Davi. Você vai ver os próprios discípulos de Jesus o interrogando para saber quem seria o maior. Então você olha não somente para a história da humanidade nesse contexto de guerra, mas inclusive na história bíblica você consegue perceber isso acontecendo dentro do lugar mais santo das igrejas. Conflitos, tensões, problemas, guerras. E o Tiago, diante dessa visão, diante dessa leitura que ele tem dos judeus da dispersão, ele faz uma pergunta retórica.
um artifício literário que ele usa aqui. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Lembra que no capítulo 2, ele deixa claro que já existia um problema entre os ricos e os pobres. Os irmãos lembram o conflito, o atrito que existia ali? Já mencionou. Chega aqui no capítulo 4, ele faz esse questionamento. Puxa vida, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E alguns intérpretes olham para essa frase aqui, para esse texto, primeira parte do versículo, e diz: não, isso aqui, ele não está se relacionando com a igreja, não está se referindo aos crentes da dispersão, está se referindo ao mundo. Não está, irmãos, ele está se referindo aos crentes, aos judeus da dispersão. Ele não está fazendo uma análise da geopolítica atual. Ele não está fazendo uma análise para a ONU de por que os países estão em guerra. Se bem que a ONU não serve para muita coisa também, mas isso é um outro assunto. Ele não está fazendo isso, ele está fazendo uma análise do seu próprio contexto. De onde procedem as guerras e contendas entre vós? O interessante é a resposta que ele dá para esse questionamento. Ele não lança a mão das relações internacionais, ele não lança a mão da diplomacia, ele não faz uma análise política ou geopolítica da força desses países em relação àqueles países que têm menos força, ou não faz uma análise daquelas pessoas que têm muito mais iminência de poder do que outras. Não, ele faz uma análise bíblica, profunda e correta, que não destoa em nada de tudo aquilo que nós já vimos nas cartas de Paulo, no Sermão do Monte. Por isso que a Bíblia é um livro incrível, irmãos, divino, inerrante, sem falhas, sem equívocos, sem parênteses, sem reticências, porque você consegue olhar para um autor que escreve em outro momento da história, em outro período, para um contexto diferente, e ainda assim as coisas não se contradizem, elas se complementam. Você vê Jesus no Sermão do Monte falando tudo aquilo que nós vimos quase que ao longo de um ano. Você olha para Tiago e vê que as coisas caminham na mesma direção. Olha o que Tiago responde. A resposta para de onde vêm as guerras, os conflitos e as tensões vem senão dos prazeres que militam na vossa carne. E a resposta para isso não é a guerra. E como é que se resolve essa luta dos prazeres que militam na nossa carne? Guerreando? Lutando? Não, ele vai dizer, sabe como resolve? Com oração. Com oração que resolve. Isso já é assunto do capítulo 2, do versículo 2, desculpa. Você não resolve guerreando, você não resolve no conflito, você não resolve na luta, você resolve com oração. As nossas armas, elas são outras. É interessante essa palavra prazer. Vem do termo hedon, de hedonismo, a ideia onde é de uma vida que vive para satisfazer o prazer. Esse é o sentido, é uma vida que se realiza na satisfação dos seus prazeres. Então, olha, a gente olha para esse mundo e diante dessa fala do Tiago aqui, a gente olha para o mundo e consegue ver e perceber as guerras. Na verdade, elas são motivadas pelo quê? Pela maldade, pelo prazer, pelo desejo de satisfazer as suas mais maldosas intenções, dentro do aspecto geopolítico, como também no aspecto pessoal. Isso é impressionante. Por isso que o ser humano, em vários momentos, ele é totalmente previsível.
totalmente previsível, porque ele tem a tendência de reagir da mesma forma, independente das épocas e das eras. É por isso que a palavra de Deus ela é atual. Por isso que a Bíblia sempre será atual. Por isso que a palavra de Deus ela sempre irá falar aos nossos corações como se ela tivesse sido escrita hoje. Você olha os profetas menores, Oséias, meu Deus, isso foi escrito hoje, só pode. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que fala das nossas necessidades, que coloca o ser humano no seu devido lugar, que dá as explicações palpáveis, concretas e cabíveis para os nossos dilemas. Por isso que quem tem a resposta para a real necessidade do ser humano é Deus. Por mais que a gente dê voltas e mais voltas tentando fugir disso, mas um dia você vai, sim ou sim, se curvar e concordar e chegar a dizer: Deus sempre teve a resposta para os meus dilemas. Por isso que o mais sábio é você reconhecer isso agora. Reconhecer isso agora. Não estou dizendo que as outras ciências elas não são capazes de contribuir na formação ou no progresso do ser humano. Sim, podem, claro que sim. De forma alguma descartaria o avanço científico, tecnológico que o ser humano conseguiu atingir até os dias de hoje. De forma alguma descarto isso, mesmo porque Deus é o autor da ciência, Ele é o dono da ciência, Ele é quem distribui essa capacidade ao ser humano, apesar de Ele não reconhecer, mas Ele sim é quem é o autor de tudo isso. Não vejo esse choque tão grande entre fé e ciência. O grande problema é quando a ciência tenta se sobrepor à fé. Aí a gente tem dificuldade, mas caso contrário não, Deus é o autor da ciência, não tem problema nenhum com isso. O problema é o quê? O problema é que a ciência não é capaz de responder aos anseios do ser humano. Quem é capaz de responder a esses anseios é Deus. Por quê? Porque Ele conhece a estrutura do ser humano, sabe como ela foi feita, sabe do que ela é feita. Por isso que as respostas para os nossos dilemas, elas estão nas Escrituras, está aqui. E aí cabe a mim e a você nos debruçarmos a ela e concordarmos que isso é verdade. Então o que o Tiago faz é exatamente isso, dá uma resposta divina, bíblica, espiritual para um problema que acontece na sociedade. A leitura que ele faz é uma leitura totalmente influenciada pela relação que ele tem com Deus. Ora, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Isso significa que esses irmãos estavam em estado de conflito. Essa palavra conflito é poleimoi, de onde vem o nosso termo polêmica. De onde vem essa palavra polêmica, e algumas outras traduções vai dizer que existia em alguns casos problemas de ordem física, agressões físicas. Já pensou, irmãos? Imagina a que nível é possível descer, a que nível é possível chegar. Você acha que você não tem capacidade de descer a um nível assustador? Você acha que não tem potencial em você, em mim e em você para isso? Tem. Se nós experimentarmos, eu espero que não, nos afastar de Deus, é impressionante o poder de autodestruição que nós temos. De autodestruição. Eu lembro que algumas vezes eu já falei isso aqui para os irmãos, né? Existe um botão em você, aquele botãozinho vermelho que é coberto por uma capa de autodestruição. É incrível perceber como muita gente vive a sua vida cristã sem a capa.
Qualquer coisinha, aperta aquele botão. É igual aqueles filmes de galáxias, né? Aquelas ficções científicas, né? Ficção, é isso, né? Não gosto muito desse tipo de estilo, mas tem Star Wars, por exemplo, né? Aqueles filmes lá, que aquele se autodestrói, né? Você aperta o botãozinho e vai tudo pelos ares. Imagina isso dentro de você, um botão como esse. Sabia que tem? Sabia que existe? De onde vêm os nossos conflitos e as nossas guerras, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Eu sei, eu e você sabemos dessa guerra que existe dentro de cada um de nós, dessa luta que existe dentro de nós, essa luta em que uma parte de nós nos puxa para fazer aquilo que é errado e a outra parte, aquilo que o Paulo vai dizer, lembra, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. A gente enfrenta essa luta diariamente, porque existe uma guerra dentro de nós que é capaz de interferir na nossa relação com as pessoas. E aí a gente tem a tendência de transferir isso para as pessoas, sendo que o Tiago diz que essa guerra começa onde? Essa guerra começa fora? Essa guerra começa na relação com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com o vizinho, com o empregado, com o patrão, com os irmãos na igreja. Não, ela começa onde? Dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, dentro do coração. Por isso que a nossa oração contínua deve ser: Senhor, sonda o meu coração, para ver se não há em mim algum caminho mau. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você orou para Deus e: Senhor, sonda o meu coração? Será que esse sentimento que eu tenho nutrido pelo meu irmão ou por alguém, por alguma situação, é verdade? É isso mesmo? Você tem pedido isso? Aí quando você vai para o versículo 11, que ele vai deixar um pouco mais claro essa nossa guerra de uns com os outros, ele vai dizer: olha, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós falamos isso algumas semanas atrás, né? Sobre o mau uso da boca. Lembram? A nossa boca, ela é capaz de nos dirigir, que mais? De nos destruir, e é capaz também de proporcionar deleite para aqueles que estão ao nosso redor. A gente vai encontrar na palavra de Deus uma porção de versículos que falam sobre o mau uso da fala, a maneira como se fala, e aqui mais uma vez o Tiago ele volta a esse assunto. Ele volta a esse assunto provavelmente por identificar essa situação dentro daquela comunidade. E aí esse termo falar mal traz a ideia para nós de alguém que fala mal ou que degrada ou que difama alguém, e na maioria das vezes quando a pessoa que é difamada, que é sujeita, que é o objeto dessa ação não está presente. Não está presente. É o que está em questão aqui. A pessoa não está presente, aí você vai e fala mal da pessoa. Isso é um assunto que a gente pode falar aqui e conseguir com muita facilidade se olhar para dentro disso e: puxa, será que eu não tenho sido assim? O Freud é responsável por dizer uma frase interessante: você é dono do que cala, escravo do que fala. E quando o João fala do Pedro, eu sei mais do João do que do Pedro. Interessante isso, né? Não é esse João e Pedro os personagens, eu coloquei. Quando o João fala do Pedro, eu sei mais sobre o João do que do Pedro. E aí você olha para as Escrituras, o Tiago já muito tempo antes, dizendo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. E aí, o interessante que o Tiago faz é que ele dá os motivos. Ele não simplesmente diz: não façam isso, não façam aquilo. Por que a gente pode fazer isso? Porque aquele que fala mal do irmão
ou julga a seu irmão, fala mal da lei. É muito interessante olhar para esses aspectos, né? Porque quando você faz isso, você está se colocando acima da lei, você está se colocando acima daquilo que Deus nos orientou a fazer, ao dizer que a lei não sabe como tratar. A lei não sabe, a palavra de Deus não nos orienta em relação a isso. Então eu tomo para mim essa prerrogativa e eu exerço o juízo, eu exerço o julgamento, sendo que a palavra de Deus já nos orienta a fazer. Mateus capítulo 18. O que é que a palavra de Deus nos orienta a fazer nesse assunto, irmãos? Tem um problema com seu irmão, o que é que você deve fazer? Vai entre ti e ele. Não é isso que diz Mateus 18? Se ele não te ouvir, leva mais uma pessoa. Se ele não te ouvir, leva outra pessoa. Se ele não te ouvir, aí sim traz para o conhecimento da igreja. A questão se torna coletiva e pública depois de dois atos. De dois atos acontecerem primeiro. Só que, lamentavelmente, é mais fácil fazer o quê? Inverter a ordem. Isso causa um prejuízo enorme para as nossas relações, fragilizam as nossas relações, que eram na verdade para ser relações fortes. A gente não consegue perceber acontecendo no nosso meio, Salmo 133, versículo 1, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Acaba não sendo mais agradável, eu estou falando isso dentro de um aspecto geral. Acaba mas não sendo mais agradável, nós não experimenta mais essa verdadeira liberdade por conta dessas lutas, dessas dificuldades que não são tratadas à luz da palavra de Deus. Por que eu digo isso para os irmãos? Meus irmãos, a intenção das Escrituras, querendo ser repetitivo mesmo, as Escrituras não foram escritas, não está nas suas mãos nesse exato momento agora, tão somente com o propósito de lhe instruir sobre Deus, lhe dar informações históricas, geográficas, de lhe dar informações sobre Deus, quem Ele é, sobre a criação, sobre os profetas. Se você gosta de história, você deve se aproximar da palavra de Deus, né? Puxa, que não foi escrita para lhe dar informações tão somente sobre o período bíblico. A Bíblia foi escrita para nos transformar, irmãos. Não somente para nos informar, mas ela foi escrita para nos transformar, para moldar, direcionar as nossas relações, não somente com Deus, mas também com as pessoas, com os irmãos. Não foi escrita com o propósito de nos fazer tão somente encontrar o caminho para o céu, como nós cantamos no início, mas ela foi escrita também para consertar, aparar as arestas da nossa relação de uns com os outros. Isso significa então, pastor, que não vão ter problemas entre nós? Claro que sim, terão. Não terão lutas entre nós? Dificuldades? Claro que sim, terão. Mas só que a maneira que nós usamos para resolver os conflitos são outras. É motivada por algo muito maior. Qual é a motivação que faz com que a gente resolva os nossos conflitos? O amor. O amor. E quando nós nos tornamos juízes dos nossos irmãos, nós deixamos de lado o amor e damos vazão tão somente
para os desejos maldosos do nosso coração. Também não estou querendo dizer com isso que todos os desejos do nosso coração eles são maus, de forma nenhuma. Nós estamos dizendo aquilo que o Tiago está falando aqui para nós. De onde procedem essas guerras, essas contendas, esses conflitos que há entre vós, senão dos prazeres que lutam dentro de você? É uma guerra, é uma luta. Falamos sobre isso na escola dominical, lembram? Da nossa guerra, da nossa luta que há dentro de nós, dentro de cada um de nós, fora. Por isso que o Paulo vai dizer para nós que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, ela nunca é física. Nós temos um outro olhar para a coisa, uma outra mirada para as coisas. A gente olha para as coisas dentro de uma perspectiva espiritual. Ela nunca é física, ela nunca é concreta, nunca é palpável. Ela é espiritual. E quando a gente não entende isso, a gente usa as armas erradas. Quais são as armas que nós temos a tendência de usar quando a gente não entende que o nosso conflito, em suma, ele é espiritual? A gente usa as ferramentas que estão ao nosso alcance: o revide, a difamação, a calúnia, o juízo indevido. Agora, quando a gente luta com as armas espirituais, nós reagimos de maneira diferente. A gente se preocupa em saber, primeiro, é verdade? Lembram? É verdade? Glorifica a Deus? Vai ajudar essa pessoa? A nossa preocupação, percebam, o nosso olhar é outro. É por isso que o Tiago vai dizer, e ele vai acertar com todas as letras, que os problemas não acontecem de maneira externa, é tudo dentro primeiro. E quando a gente cede aos nossos desejos, a essas tentações, a gente está dizendo, em outras palavras, que a minha relação com Deus, ela não está tão boa assim. Porque se ela estivesse, eu usaria outras ferramentas, outras armas. É por isso que é interessante a frase do Freud, né? Quando o João fala do Pedro, eu sei mais sobre o João do que o Pedro. Aquilo que nós falamos dos outros, a maneira como nós falamos dos outros, demonstra mais o quê? A Bíblia também não está dizendo que você não deve usar a sua capacidade de exercer o raciocínio, ou de raciocinar sobre aquilo que você ouve, de exercer a sua capacidade de discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é falar mal, ou seja, difamar na ausência, com o propósito tão somente de trazer prejuízo. Prejuízo. Não se preocupa com a verdade, não se preocupa com a glória de Deus e muito menos com a edificação da pessoa que está ausente. É de trazer prejuízo, fruto de maldade, fruto da maldade do coração, fruto dessa intenção mesmo de provocar algo maldoso. E ele continua. Ora, se você se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E no versículo 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode fazer o quê? Salvar e fazer perecer. E aí o Tiago termina essa sessão de uma forma interessante. Ele começa com uma pergunta, né? Ele começa com uma pergunta que não exige do público necessariamente uma resposta imediata. O próprio Tiago se carrega de responder. De onde vêm as guerras e conflitos que há entre vós, vem dentro de cada um. E ele termina esse bloco também com uma pergunta: tu, porém, quem és que julga o próximo? Que pergunta dura, pesada, que nos coloca onde? No nosso lugar
no nosso lugar. Qual é o nosso papel? Qual é o papel daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, alcançados pelo Evangelho, redimidos por esse Evangelho, nasceram de novo, de se preocupar com a verdade, de se preocupar com a glória de Deus, de se preocupar com a edificação das pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que a palavra de Deus coloca sobre nós uma responsabilidade incrível, irmãos. Responsabilidade essa que nós temos de ser sal nesse mundo que a gente vive insalubre, insípido, e de ser luz nesse mundo que vivemos, que está em densas trevas, que só não enegrece de vez por causa da luz, que são os crentes, que é a igreja. É por isso que é exigido dos discípulos de Jesus, e mais uma vez a gente lança a mão do Sermão do Monte, que coloca sobre os discípulos de Jesus uma responsabilidade incrível. Porque Jesus deixa claro o que ele espera ver dos discípulos dele ali. O que Jesus espera ver dos seus discípulos é que eles sejam como o seu Senhor foi. É que esses discípulos se pareçam com Cristo. Não é à toa que eles são chamados de cristãos, imitadores de Cristo. E Jesus deixa claro nesse sermão o que ele espera ver em nós, em cada um de nós. É por isso, irmãos, que é urgente o exercício de olhar para dentro de nós e pedir para o Santo Espírito de Deus, que habita em cada um de nós aqui: Senhor, sonde o meu coração. O Senhor me conhece, o Senhor sabe de tudo o que há em mim. Sonde o meu coração, sonde as minhas intenções, sonde a minha prática. Coloca guarda na minha boca, né? Se você tem dificuldade com isso, peça a Deus para que Ele ajude. Cuidado com isso, existe uma guerra dentro de nós, uma guerra que a gente consegue também ver sendo vista nas nossas relações com as pessoas. Guerra contra as pessoas. É isso que o Tiago se importa, se preocupa em nos dizer nesse momento. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Falando exatamente do contexto que ele estava vivendo lá. Dos prazeres que militam na vossa carne. Existem 3 tipos de guerras, irmãos: guerra contra as pessoas, guerra contra nós mesmos, uma guerra contra Deus. Hoje nós vimos uma guerra contra as pessoas. No próximo domingo nós iremos ver uma guerra que existe contra nós mesmos, e que vai lhe já ajudar quando nós estivermos falando sobre a guerra contra Deus. Como é que está a sua relação com as pessoas? Você está em guerra? Você está em conflito com elas? Tem pessoas que passam anos e anos sem falar com as outras. Infelizmente, às vezes, dentro da própria igreja, pessoas que não se cumprimentam. Não sei dos irmãos aqui, mas eu conheço de outros casos. Pessoas que frequentam a mesma igreja e não se cumprimentam, não se dirigem à palavra, estão em guerra, estão em conflitos. Como é possível servir a Deus dessa forma? Como é possível adorar a Deus dessa forma? Como é possível oferecer sacrifício de louvor a Deus de maneira que Ele se agrade e receba dessa forma? Não é possível. Não é possível. O Deus que sonda os nossos corações, o Deus que conhece a nossa vida, é capaz de resolver também os nossos conflitos. Por isso que nós temos a sua palavra, por isso que nós temos a Bíblia,
que é posta para que a gente se curve e permita que ela arbitre entre nós. E permita que ela estabeleça o juízo entre nós, e não um juízo baseado na nossa própria concepção, mas é a palavra de Deus, o próprio Deus é que deve fazer esse arbítrio, esse juízo entre nós. Amém, irmãos? Concordamos com isso? Acreditamos nisso, nessas orientações? Os conflitos deixarão de existir? Provavelmente não. Continuarão a existir. A gente olha para a história e vê uma história marcada, caracterizada pelo conflito. Continuarão a existir. Mas nós temos quem arbitre. Não é a justiça comum. Quem arbitra para nós, quem legisla para nós é Deus. E sobre esse arbítrio nós devemos nos curvar, nós devemos concordar e dizer: Senhor, o Senhor tem razão, meu coração é mau, as minhas insinuações são egoístas, são maldosas, por favor, Senhor, age no meu coração, muda esse sentimento, transforma a minha vida, e eu permito que o Senhor arbitre em mim. E com toda certeza, irmãos, como o dia amanheceu hoje, se isso acontecer em você, isso acontecerá em cada um de nós aqui, porque será visto na nossa relação com as pessoas. É exatamente por esse propósito. E sendo visto na nossa relação com as pessoas, quem será glorificado? Deus. Deus será glorificado. Deus será louvado. E é exatamente para esse fim que nós existimos, para o louvor da glória de Deus. Aí você deve se perguntar: eu tenho vivido para esse fim? As minhas ações demonstram que eu tenho vivido para esse fim, para o louvor da glória de Deus? Existe uma guerra, um conflito entre nós, em que a palavra de Deus tem condição de arbitrar, de nos mostrar o caminho. Mas também existe uma guerra entre nós e existe uma guerra com Deus. Esses dois últimos pontos nós iremos ver nos próximos domingos. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor.